A busca pelo Jesus histórico nos leva até documentos que impressionam não apenas pela sua riqueza e qualidade, mas também pelas aparentes contradições com relação tanto à personalidade do Cristo que está no imaginário cristão, quanto a possíveis origens de algumas tradições, costumes e regras praticadas por todas as igrejas cristãs, mas que não estão, necessariamente, nos evangelhos canônicos. Muitas denominações cristãs apoiam parte de seus dogmas em leis do Pentateuco, por exemplo. Quando tais textos vêm à tona e são analisados por pessoas que talvez não tenham tanto interesse religioso neles, surgem polêmicas onde realmente não há, em campos onde os estudiosos sempre estiveram buscando informações e estudando. Parece que nós, com essa vaidade incontrolável, não podemos aceitar de imediato que simplesmente não fomos capazes de entender o que está escrito e que será necessário estudar muito para buscar respostas e, ao não aceitar essa ignorância, caímos em um equívoco fruto dessa ignorância. Descartamos e passamos a combater qualquer divulgação sobre estes documentos. É o que, talvez, aconteceu com parte ou com todos os evangelhos apócrifos e, especialmente, com um deles, o de Maria Madalena, que foi tratado no episódio anterior desta série. Você, que assistiu ao episódio anterior, viu no dito evangelho tanta polêmica ou algo que abalaria o cristianismo? Eu não vi, e a sua opinião é bastante bem-vinda nos comentários. Entretanto, no episódio de hoje, vamos tratar de um texto bastante complicado e, para dificultar o nosso trabalho, temos apenas um fragmento dele. Hoje vamos tratar do único fragmento que temos de outro texto atribuído a Maria Madalena, o Evangelho, Grandes Questões de Maria. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e, na bibliologia, é utilizado para identificar as obras religiosas da igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que o seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022.
Grandes Questões de Maria. Não há nenhuma referência ou citação de um evangelho atribuído a Maria Madalena na literatura antiga do cristianismo, mas há uma citação de Epifânio de Salamina em sua obra Panarium, sobre uma obra chamada Grandes Questões de Maria. Este texto é mais um dos tratados gnósticos que estão entre os evangelhos apócrifos e causou indignação em Epifânio e nos ortodoxos que tiveram acesso a ele, talvez porque nele esteja o Cristo descrito num ato sexual chocante. Assim que, para acabar com o suspense, vamos diretamente para o único fragmento desta obra que temos disponível, porque foi citado por Epifânio. Sim, minha surpresa ao ler este fragmento foi muito parecida com a sua. A princípio, não me veio em mente nada que pudesse explicar a intenção ou a utilidade de semelhante texto na igreja primitiva. Entretanto, me lembrou uma passagem do Velho Testamento da Bíblia canônica, no Gênesis, a história de Judá e Tamar. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Gênesis capítulo 38, versículos 6 ao 10. Deixando de lado essa personalidade do Deus do Gênesis, porque este não é o assunto que trataremos hoje, vemos aqui um relato que tem uma leve semelhança, porém, aqui o ato é claro em dois aspectos. O primeiro, de que Onã o fazia para evitar a concepção, porque não desejava cumprir o que a lei da tribo exigia, de ter um filho com sua cunhada viúva, para que esse filho desse continuidade ao nome de seu irmão, a sua ramificação. O segundo, que Deus não se agrada não exatamente do ato, mas sim porque Onã manipulou a todos para manter sua decisão de não cumprir a norma. Agora, depois de utilizar esta referência do Antigo Testamento, podemos voltar ao pequeno fragmento que temos do texto Grandes Questões de Maria. O livro Panarium foi escrito por Epifânio de Salamina nos anos de 374 ou 375. A obra foi escrita em grego koiné e foi publicada 3 anos depois, por volta de 378.
Epifânio nasceu entre 310 e 320 no pequeno vilarejo de Bezanduque, em Eleuterópolis, na Palestina greco-romana. Ele viveu como monge e teve contato com grupos gnósticos valentianos e foi ordenado padre. Epifânio viveu no mosteiro por 30 anos e desenvolveu muitas habilidades, sendo a mais destacada delas a sua capacidade de falar vários idiomas, entre eles o hebraico, siríaco, egípcio antigo, grego antigo e latim. Sua fama como erudito cresceu e ele foi consagrado como bispo de Salamina, uma ilha grega localizada ao sul de Pireu, o antigo porto de Atenas, onde nasceu o famoso poeta grego Eurípedes. Epifânio esteve presente em um concílio de Antioquia e também no concílio de Roma em 382 e foi parte da história política do cristianismo naquele momento, participando de momentos decisivos da consolidação da religião cristã. Epifânio morre em 403, com quase 80 anos de idade num naufrágio a caminho de Salamina. Em sua obra Panarion, Epifânio busca, como diz o texto, juntar um conjunto de remédios para mitigar os venenos da heresia, tratando de 80 seitas religiosas, sejam elas grupos organizados ou simplesmente conceitos filosóficos, desde os dias de Adão e Eva até sua época, o final do século IV. A obra é uma preciosa fonte sobre o contexto histórico do cristianismo no século IV porque, nela, Epifânio transcreve documentos e textos que ele tinha acesso ou até mesmo que eram preservados por ele, e também porque ele comenta o que observa de maneira pessoal, sendo a única fonte que temos preservada sobre seitas como a dos góticos aldianos e a seita árabe dos coleridianos. Epifânio foi contemporâneo de Santo Agostinho e uma versão resumida de sua obra serviu como base para Contra Todas as Heresias, de Agostinho de Hipona. Tendo tudo isto contextualizado, você já deve ter entendido que uma destas chamadas seitas por Epifânio possuía um livro chamado Grandes Questões de Maria, cujo único fragmento que temos disponível é o que temos preservado na obra Panarion, fragmento lido no começo deste vídeo. Segundo comentários de Frederico Lourenço, o texto citado parece suscitar duas considerações. A primeira é que confirma a ideologia gnóstica de que a procriação humana era algo negativo, e a segunda é que parece sugerir a permissibilidade do ato sexual desde que este não resulte em gravidez. Mas qual seria a seita responsável pela circulação deste texto transcrito por Epifânio? Eram os gnósticos e os chamados estratióticos, uma seita cristã herética. A seguir, você verá no vídeo o texto de Epifânio sem a leitura de voz, porque seu conteúdo pode soar um pouco desconfortável. Segundo Epifânio, estes heréticos acreditavam que a semente humana continha alma que, tal qual os demais alimentos, também compostos por alma, tinha algum benefício espiritual. Note que relacionar a ingestão de qualquer alimento é tratada com muita seriedade em outras religiões, cada uma delas com seus códigos e procedimentos, como os judeus e muçulmanos e suas comidas kosher e halal,
e até mesmo o cristianismo ainda mantém a tradição da Eucaristia, simbolizando o corpo de Cristo. Entretanto, é importante salientar o que diz Jesus a respeito de códigos sobre rituais com alimentos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Em que sentido quaisquer rituais ou liturgias relacionadas ao nosso corpo físico fazem de nós melhores seres humanos, aproximando-nos de Cristo? É verdade que este ritual herético destes gnósticos chamados estratióticos poderia ter ficado apenas como um registro excêntrico e talvez insignificante na história do cristianismo. Mas para que serve a história, se não para compreender o presente e para evitar repetir os erros com a experiência de nossos antepassados? Sem dúvida, este é o texto mais, digamos, excêntrico que tratamos até agora. Afinal, o que pode ser mais contraditório que um texto do século IV tratando com tanta naturalidade atos que são considerados uma imoralidade até nos dias atuais e, principalmente, tratando daquele que é o centro da religião cristã? Bom, como dito anteriormente, esta história é parte da história da Igreja, que é parte da história da humanidade e, assim, nos serve para refletir sobre o momento em que nos encontramos. Epifânio, em seu tempo, ao lado de outros nomes importantes da Igreja que viveram na mesma época, como o já citado Agostinho de Hipona, lutou contra as heresias e distorções não de centenas, mas de milhares de oportunistas espalhados por todo o mundo que, naquele momento, numa igreja tão prematura, já se aproveitavam para instrumentalizar a fé das pessoas como um meio para atingir absolutamente todos os seus desejos de poder sobre a humanidade. E isso, infelizmente, não mudou muito. Basta ligar a televisão, abrir as redes sociais ou participar de qualquer congregação religiosa de qualquer matriz para se deparar com esta sede de poder, de domínio, de pessoas que se esquecem que estamos aqui somente de passagem, que esta vida dura muito pouco, mas que poderia ser eterna e plena para todos. Tal qual os antigos, temos que estar sempre alerta com os de fora e os de dentro, com os deles e com os nossos, com o exterior e principalmente com o nosso interior, prestando muita atenção ao que sai de nossos corações, aos frutos produzidos por nós e os nossos, a nossa igreja, a igreja que carregamos dentro de nós e que está no coração de todas as pessoas. Ao observar o que acontece ao nosso redor e ter o privilégio de não sermos manipulados pelo equívoco, nos escandalizamos com aquilo que não é correto, mas sempre há que fazer a mesma análise, nas mesmas medidas de justiça, ao que está dentro de nós. No final, o que realmente importa? Nós entendemos e estamos realmente nos esforçando para entender a mensagem de Cristo? E não me refiro à literatura apócrifa, me refiro aos evangelhos canônicos, que estão disponíveis em todas as Bíblias, e também a todos os textos judaicos e da Igreja primitiva que são considerados canônicos. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 ao 4. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar sobre o tema, até porque não existe motivo algum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo.
Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico. Entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio Cristo, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.